Queridos amigos e amigas, estamos de retorno em mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o Evangelho, fundamentando-se na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E no dia de hoje estamos a estudar mais um item do capítulo 28, último capítulo da obra, capítulo intitulado Preces Espíritas. E esse item que iremos estudar hoje são dois itens, na verdade, itens 24 e 25, cujo título desse subtópico, desse tópico dentro do capítulo maior, se chama Prece para pedir um conselho. Vamos ler primeiro o texto. Prefácio. Quando estamos indecisos em fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, propor-nos a nós mesmos as seguintes questões. Aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar algum prejuízo a outrem? Pode ser proveitoso a alguém? Se agissem assim comigo, eu ficaria satisfeito? Se o que pensamos fazer só interessa a nós mesmos, devemos pesar as vantagens e os inconvenientes pessoais que nos possam resultar. Se interessa a outro, e se resultando em bem para um, possa fazer mal para um terceiro, é preciso igualmente pesar a soma de bem ou de mal que se produzirá para que possamos agir ou deixar de agir. Enfim, mesmo para as melhores coisas, devemos ainda considerar a oportunidade e as circunstâncias acessórias, porque uma coisa boa em si mesma pode dar maus resultados em mãos inábeis, se não for conduzida com prudência e circunspecção. Antes de empreendê-la, convém que consultemos suas forças e os seus meios de execução. Em todos os casos, sempre podemos solicitar a assistência dos nossos espíritos protetores, lembrados desta sábia advertência. Na dúvida, abstente. Prece. Em nome de Deus, onipotente, inspirai-me, espíritos bons, que me protegeis. A melhor resolução a ser tomada, na incerteza em que me encontro. Dirigi meu pensamento para o bem e desviai a influência dos que tentarem transviar-me. Esse texto de Allan Kardec é por demais interessante. E Allan Kardec, como sempre, com a sua sabedoria inconfundível e costumeira, ele condensa aqui num texto simples, num texto claro, num texto fácil de ler, num texto fácil de compreender o seu assunto, mas aqui Allan Kardec tem, mais uma vez, o poder de síntese de muita coisa em um texto pequeno. Consegue condensar uma quantidade de ideias, de elementos, de conceitos, né, que tocam no terreno da filosofia, que demandam no terreno da espiritualidade, que aborda questões como dilemas humanos, desafios existenciais, conflitos éticos e, ao mesmo tempo, a relação do sujeito com o transcendente, com o espiritual. É por demais interessante esse texto de Kardec, porque de uma maneira fácil, repito, de uma maneira popular, com uma linguagem acessível a qualquer pessoa, o codificador toca em conceitos importantes, em conceitos sofisticados, em elementos de filosofia e de teologia que são debatidos nas escolas dessas áreas e que aqui passa despercebido ao leitor convencional e até ao leitor que conhece os temas, mas que está um tanto desatento talvez, e que lê esse texto e passa despercebido a quantidade de conteúdo que está por detrás desse texto e no próprio texto. Aqui eu preciso fazer uma referência importante, que é a seguinte. Na tradição espiritual, há uma referência a respeito da vida de Sócrates, o pai da filosofia, especialmente da filosofia ocidental. Sócrates, ele, como grande pensador e grande intelecto da humanidade, reconhecido pela cultura humana de um modo geral,
Ele teve um momento da sua vida que ele foi abordado por um jovem que foi até ele e fez a seguinte colocação: mestre, eu tenho alguma coisa para dizer a você que me disseram e que eu queria passar para você. E Sócrates teria dito mais ou menos o seguinte: peraí, antes de você falar, eu queria lhe perguntar se aquilo que você tem para me dizer passou pelos 3 crivos. E o jovem disse: 3 crivos? Como assim? Essa história às vezes aparece na internet de uma maneira modificada, como as 3 peneiras de Sócrates, ou as 3 peneiras de Sócrates, ou as peneiras de Sócrates, e assim por diante. Mas a história original está assim: os 3 crivos. E aí, o jovem disse: 3 crivos? Quais são os 3 crivos? E Sócrates, então, olhou para ele e disse: o primeiro crivo é o seguinte: o que você vai me dizer é verdade? É verdade o que você vai me dizer? Você consegue confirmar que o que você vai me dizer é realmente verdadeiro, absolutamente verdadeiro? É um fato? Você confirmou esse fato? Você tem certeza e convicção absoluta que isso que você vai me falar é verdade? O jovem parou, titubeou, começou a gaguejar e disse: bem, não, é difícil assim afirmar, eu confesso que eu não sei se realmente é verdadeiro. Sócrates sorriu e disse: bem, já que você não sabe o que é verdadeiro, pelo menos vamos agora passar pelo segundo crivo. Eu queria lhe perguntar se aquilo que você vai me falar é bom. É bom. Traz o bem, carrega em si mesmo o bem, vai gerar o bem para mim, para outra pessoa, para as pessoas de um modo geral. O jovem disse: não, isso não. Gerar o bem, bem. Deixa eu tentar entender, deixa eu tentar aqui refletir. Não gera o bem para ninguém. Esse bem, pois é. Vamos então ao terceiro crivo. Isso que você tem a me dizer é útil? Traz uma utilidade em si mesma? Gera uma utilidade para a comunidade, para as pessoas, para mim, para alguém? Isso é útil para as pessoas? O jovem parou e disse: útil, será que é útil? Agora eu fiquei em dúvida. Sócrates olhou para ele carinhosamente, sorriu, bonachão, e respondeu com sabedoria: bem, se esses 3 crivos da verdade, da bondade e da utilidade, você não sabe dizer, se essa informação que você tem para me dizer passa por esses 3 crivos, é melhor você não passar adiante. É melhor morrer aqui e é melhor que eu nem tome ciência, nem tome conhecimento dessa informação. Essa história é, na verdade, narrada pelo irmão X, o espírito irmão X, que hoje sabemos que se trata do pseudônimo do escritor Humberto de Campos, que escreveu por meio do médium Chico Xavier. Está na obra Aulas da Vida, onde ele escreve essa história. Essa história mais tarde popularizou, se viralizou, recebe contestação de alguns filósofos, inclusive algumas pessoas da Academia de Filosofia, estudiosos da filosofia, vai dizer que essa história nunca existiu, até porque Sócrates não deixou nada escrito. Tudo aquilo que a gente sabe sobre Sócrates, Platão que escreveu sobre Sócrates e Xenofonte também. Então, e todos os escritos desses dois não tem nenhuma referência a essa história, né? Filósofos combatem essa história, alguns estudiosos, mas é porque eles não sabem, nessa popularização que essa história fez na internet, e que acabou caindo em moda, e acabou viralizando, e até sendo alterado um pouco nas suas bases, aparecendo em livros os mais variados, né? Livros de vários segmentos espiritualistas e esotéricos e filosóficos, mas a origem dessa história está nessa psicografia de Chico Xavier, do irmão X, possivelmente deve ter escrito ali pela década de 30, 40, irmão X escreveu essa história, trazendo essa história do mundo espiritual. Alguns acham que é uma parábola, pode até ser que irmão X tenha trazido essa história como uma metáfora, uma parábola, e essa história também aparece na internet com nomes variados e até colocando Buda no lugar de Sócrates, colocando outras pessoas, mas a verdade é que irmão X não deixa claro na mensagem que se trata de uma parábola. Ele conta a história como se tivesse realmente acontecido com Sócrates, o grande ministro do Cristo, na colocação do Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, na obra Caminho da Luz. Emmanuel vai dizer que Sócrates é um dos ministros do próprio Jesus, governador espiritual da Terra, um dos ministros mais bem preparados,
e que, ao reencarnar no planeta, reencarnou sob as bênçãos do próprio Cristo para cumprir determinada missão em nome dele. Portanto, é um dos auxiliares máximos, um dos auxiliares mais eficientes de Jesus. A verdade é que essa história, segundo o irmão X, aconteceu, mas é uma história que o mundo espiritual trouxe, portanto não está nos anais da filosofia, na tradição cultural da filosofia. Mas por que eu estou trazendo essa história aqui? Porque essa história tem muito a ver com o texto de Kardec. Tanto com relação ao dilema, aos dilemas, porque o texto fala de pedir conselho, e no caso do conselho, mundo espiritual. O jovem retratado pelo irmão X ia a Sócrates para contar uma coisa, mas ia a Sócrates também para ouvir o que Sócrates tinha a dizer a esse respeito, aquele respeito. Era uma espécie de conselho, ao mesmo tempo que era uma mensagem. A mensagem de irmão X, claro que fala sobre o tema da maledicência, tanto é que ele termina o texto dizendo, aí está o conselho para todo mundo a respeito da maledicência, os 3 crivos de Sócrates. Mas essa história pode ser aplicada de uma maneira mais elástica, mais abrangente, a todo dilema, a toda a questão que a gente vivencia, se a gente pudesse passar por esses 3 crivos, que é o da verdade, o da bondade e da utilidade. Esses 3 crivos nos ajudariam a pensar, refletir a respeito dos dilemas que a gente passa para tentar achar, para tentar elaborar, para tentar construir uma solução a esse respeito. Então, é muito interessante porque Kardec, ele tem 3 perguntas nesse texto dizendo: aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar algum prejuízo a alguém? 1. Pode ser proveitoso a alguém? 2. Se agissem assim comigo, eu ficaria satisfeito? Olha só, quase que uma alusão sutil, não de maneira literal, é claro, à proposta socrática aí, né? Por isso que eu trouxe os 3 crivos de Sócrates, porque parece ter conexão. Parece não, certamente tem conexão, com certeza tem conexão com esse texto escrito pelo codificador. E é interessante porque os dilemas, os conflitos, seja conflitos emocionais, que de alguma forma todo conflito emocional é uma espécie de dilema moral, dilema ético, e todo dilema ético é uma espécie de conflito psíquico, né? Porque passa sempre na intimidade da criatura, portanto no seu mundo interior, no seu mundo mental, no seu mundo psíquico, sempre fez parte da criatura humana, sempre fez parte de desafios humanos, e nunca a criatura humana, nunca a humanidade conseguiu estabelecer de um modo absoluto uma regra ou uma receita para solucionar todos os conflitos. Como se tivesse assim uma espécie de lista, onde se eu passar por tal situação, eu faço isso. Se eu passar por tal ocorrência, eu faço aquilo. Se eu viver esse problema, eu tenho essa solução. Nunca houve essa elaboração, porque os conflitos humanos, os dilemas existenciais, dizem respeito à intimidade da criatura, que pode até ter uma noção geral do que é ensinado pela tradição, pela cultura, pela religião, mas nunca houve uma orientação muito específica, porque diz respeito a especificidades de cada um. Isso é, o mesmo desafio, que é um tema geral que a humanidade passa, tem características e tem intensidades, tem coloridos e tem particularidades que varia de pessoa para pessoa. Por isso que não dá para estabelecer uma receita geral a dramas pessoais, a questões muito pessoais. Há aquilo que é geral que a gente já pode até falar, né? Que é isso que é o crivo de Sócrates. Mas como eu vou aplicar esses 3 crivos na minha vida pessoal, nas minhas particularidades, no meu dia a dia, diz respeito ao contexto que eu estou vivendo, ao contexto que eu vivo. Isso é, as minhas resistências, os meus limites morais, até quando eu posso suportar ou aguentar uma ocorrência, né? Qual é a solução para aquela situação específica, né? Que pode dar certo para mim, determinada solução, e para outra pessoa que vive o mesmo problema pode não dar certo. Então, não dá para estabelecer uma receita geral. E por isso os dilemas sempre inquietou o espírito humano e ao mesmo tempo, sempre foram alavancas ou elementos importantes do progresso dos indivíduos. É através dos dilemas, é através dos desafios e até mesmo errando para acertar, caindo para depois se corrigir, é que a humanidade avançou, tanto intelectual quanto moralmente. Por isso que os dilemas sempre fizeram parte
Portanto, a angústia sempre fez parte da criatura humana, né? E é assim que a doutrina espírita enxerga, examina, que os dilemas tendem a trabalhar no indivíduo e a convidar o sujeito a se trabalhar intelectualmente, ou seja, qualquer problema exige da criatura se aperfeiçoar intelectualmente, exige do seu intelecto, exige da sua inteligência, exige da sua capacidade de discernimento. Todo problema que lhe é apresentado obriga o sujeito a pensar sobre o problema, a raciocinar sobre o problema, a tentar entendê-lo e também entender a si mesmo. Isso faz com que ele evolua intelectualmente. Por isso que a gente diz que a evolução intelectual que as obras espíritas colocam não é evolução acadêmica apenas, de titulação acadêmica ou de desenvolvimento cognitivo. É uma evolução do discernimento, da compreensão das coisas. E também ajuda o indivíduo a evoluir moralmente, isso é, a avançar pelos sentimentos também, porque desenvolve a sua sensibilidade, a sua alteridade, a sua capacidade de se colocar no lugar do outro, a sua sensibilidade de um modo geral. Então, dilemas e conflitos sempre houve e por isso as criaturas sempre buscaram orientações. Aliás, um tema básico das psicoterapias, seja a psicoterapia de maneira geral, seja a psicanálise de uma forma particular. Eu sei que a psicoterapia e a psicologia, as terapias variadas e a psicanálise não se resume e não se limita, porque se eu for falar isso, eu estou até cometendo um pecado que os psicanalistas que me assistem vão ficar horrorizados, mas eu não estou dizendo isso, não estou dizendo que se limita a conselhos, pelo contrário, até porque o indivíduo que é analisado em psicanálise, ele já passou por muitas pessoas, que já foi aconselhado por A, B ou C, já recebeu os mais variados conselhos, ainda que ele busque a análise para o conselho, o analista vai acompanhá-lo e vai convidá-lo a uma viagem, não para que ele próprio, o analista, dê um conselho, mas para que os dois juntos descubram o melhor caminho para o paciente, né? Então, e entender os elementos emocionais daquele problema. Ainda que haja um conselho básico, ainda que haja uma solução de conselho, o indivíduo que quer aprofundar a compreensão das coisas procura não apenas um conselho, mas procura entender as questões envolvendo aquele problema, que é o tema básico da psicoterapia, das psicanálises de maneira geral. Mas, é claro que, embora não se resuma a isso, também se resume a dilemas. O dilema é uma pergunta, é uma proposta. E ainda que o analista ou o terapeuta não responda com um conselho direto, a própria terapia e o próprio trabalho terapêutico é uma forma de resposta àquele pedido de conselho, que é, na verdade, uma resposta mais profunda no sentido do indivíduo encontrar a sua própria resposta daquilo que ele pergunta. É uma pergunta levantada que ele próprio vai buscar atrás e o analista ajuda ele nessa busca, nessa jornada. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse também é um tema básico das ciências psíquicas, a ideia de busca de conselhos aqui numa forma mais abrangente, né? Ou seja, entendimento simbólico da situação. Bem, mas a verdade é que os grandes dilemas que inquietam a criatura humana sempre ao longo da história foram tratados também, não apenas, mas também utilizando o recurso espiritual, religioso, sagrado para tentar solucioná-lo. Isso é, recorreu ao divino, ao transcendente, ao metafísico para receber alguma solução, alguma orientação, alguma ajuda a nível espiritual. E assim que a gente vê, ao longo da tradição histórica, os conselhos espirituais sendo buscados e algumas vezes sendo até oferecidos pelo mundo espiritual. Se a gente olha toda a tradição da mitologia grega e a mitologia romana, nós vemos ali os deuses com D minúsculo, que na verdade, eram seres espirituais que confabulavam com as criaturas, nem todos espíritos evoluídos, a maioria eram espíritos ainda com sentimentos muito terrenos, tanto é que gostavam de serem colocados na condição de deuses e assim se compraziam, tanto é que a mitologia grega é feita de deuses com paixões humanas, né? Os deuses do Olimpo
rivalizam com seres humanos em suas paixões. Por quê? Porque eram espíritos que confabulavam com seres humanos e não eram necessariamente elevados em sua maioria. E esses deuses espíritos eram abordados pelos seres humanos à guisa de conselho, de orientação. E como não eram elevados, nem sempre tinham preocupação com a verdade, davam conselhos de acordo com seu limite, com seu nível de entendimento, com a sua compreensão. Como diz Kardec mais tarde, há espíritos que sabem igual a muitos homens e há espíritos que sabem até menos que muitos homens. Porque os espíritos nada mais são do que os homens da Terra que viajaram para o mundo espiritual. O fato de estarem agora na vida espiritual não os torna melhores do que foram quando estavam no corpo físico. Se encontram na mesma conjuntura, apenas despidos da roupa de carne. O fato de você tirar uma roupa e colocar outra roupa não torna você melhor ou pior. Torna você o mesmo. Apenas a veste foi modificada, foi trocada, foi substituída, mas você permanece tal como é. E não é a troca de roupa que faz você se modificar. A morte é uma troca de roupagem. O espírito deixa a roupa grosseira de carne, a roupagem mais densa do ponto de vista biológico e liberta-se vestindo agora uma roupa de tecelagem mais sutil, mais espiritual, que é o corpo astral, o corpo espiritual. Por outro lado, nós vemos, por exemplo, Sócrates, o pai da filosofia já dito aqui, tanto dito por Xenofonte como Platão, que conversava com seu daimon, daimonion, demônio, palavra que na sua acepção original grega não significava Satanás, entidade perversa ou anjo mau, mas sim ser espiritual, gênio. Sócrates conversava com seu daimon. Havia na época da Grécia os daimon-lares, os anjos responsáveis pela família, pelos lares e assim por diante. Sócrates conversava, em cujos momentos ele era inspirado pelos deuses, afirma Platão. Era inspirado pelo seu daimon e era tomado de uma grande sabedoria. Então nós vemos, por exemplo, nesse caso aí, uma inspiração espiritual, o espírito protetor e assim por diante. Na Bíblia a gente tem exemplos de consultas espirituais. A humanidade sempre recorreu a isso e em povos recuados, onde a tradição espiritual talvez era mais frequente, mais forte, e também a credulidade, a superstição era mais frequente. De um lado, a superstição negativa, a credulidade. De outro lado, uma cultura mais aberta e mais fluida e mais habituada com a tradição cultural da espiritualidade, do contato com o plano invisível. Assim a gente vê, por exemplo, na Bíblia, no Antigo Testamento, muita gente nega a comunicação espiritual da Bíblia. Como é que pode negar se na Bíblia tem comunicações espirituais? Por exemplo, no Antigo Testamento, o rei Saul, por exemplo, vai até a pitonisa do Endor e evoca os mortos, e vem Samuel do mundo dos mortos para conversar com ele, inclusive para lhe aconselhar a respeito da guerra que ele havia desencadeado, que ele havia perpetrado. Olha só. A gente vai ver também em outra época, século V a.C., conforme anota Heródoto de Halicarnasso, o famoso historiador grego, o século V de Péricles, a gente vai encontrar, por exemplo, Creso, rei da Lídia, que estava dominando quase todo mundo conhecido, e na época começa a surgir Ciro, o rei dos persas, que começa a conquistar os povos e a estabelecer uma rivalidade com Creso. E Creso, diante daquele rival que aparecia no cenário mundial como sendo seu grande opositor e antagonista, prepara-se para estabelecer uma guerra com Ciro. Mas como ele era afeito a práticas espirituais, ele chega a recorrer aos oráculos com seus servos que viajam para vários locais para consultar os oráculos. E ele fez, inclusive, uma experiência parapsicológica, diz Heródoto de Halicarnasso, porque ele falou que tal hora e tal dia o rei estaria fazendo alguma coisa. E para o oráculo ser verdadeiro, o oráculo teria que responder essa pergunta verdadeiramente. E várias respostas eram falsas. Ele diz, não, isso daí não dá para acreditar, porque a resposta foi falsa a respeito da pergunta que diz que horas o que o rei estava fazendo em que hora, em tal hora ou em tal dia. Até que aqueles que foram para o famoso oráculo de Delfos voltaram com a resposta certa e ele ficou entusiasmado porque a pitonisa, sinônimo de médium na Grécia Antiga, entrou em transe
e aí falou exatamente o que o rei estava fazendo e depois respondeu a pergunta a respeito da guerra, se deveria ou não deveria travar uma batalha, iniciar uma guerra com Ciro, e a resposta foi negativa. A resposta foi que ele evitasse, porque o exército de Ciro era superior ao dele e ele iria ser derrotado vergonhosamente, iria sofrer uma derrota vergonhosa, constrangedora e um vexame público. E ele não aceitou o conselho, só ouviu a prova de que aquele oráculo era verdadeiro, acreditou-se por si mesmo, protegido dos deuses, e iniciou uma batalha contra Ciro, o rei dos persas, que perdeu, que foi vencido, portanto, e que mais tarde foi tornado escravo de Ciro. Então, a gente tem essa tradição também ao longo da história. E esse não é um exemplo isolado. Tem vários outros exemplos que seria aqui fastigioso e ao mesmo tempo exaustivo ficar citando, mas temos vários exemplos de pessoas que buscavam conselhos espirituais e quando recebiam conselhos verdadeiros, conselhos elevados, conselhos importantes, conselhos coerentes, essas mesmas pessoas que buscavam, porque os conselhos não atendiam às suas paixões, preferiam deixar esses conselhos de lado e continuarem aquilo que eles gostariam de fazer, porque na verdade buscavam o mundo espiritual para que o mundo espiritual dissesse aquilo que eles gostariam de ouvir. Quantas vezes a gente vê isso hoje? A pessoa vai para um médium, busca uma consulta espiritual e quando os espíritos orientam aquilo que deve ser realmente orientado, a pessoa se chateia, se melindra e não gosta de receber aquele conselho, porque no fundo queria receber uma outra orientação, uma orientação de acordo com os seus caprichos pessoais e não de acordo com aquilo que o mundo espiritual tem para oferecer. Por isso que nessas épocas de ignorância, tanto os espíritos bons às vezes se manifestavam orientando as pessoas de maneira mais contundente, embora com todo cuidado, como também espíritos inferiores, e isso era mais frequente, espíritos inferiores, apesar de despidos da carne, com uma visão maior, porque estavam fora da carne, vinham e se metiam nas coisas do ser humano para dar palpite, para dar pitaco, para dizer o que os seres humanos deviam fazer, e isso era mais frequente do que é hoje. Atualmente, numa fase onde há um amadurecimento maior da humanidade em termos gerais, os espíritos são mais cuidadosos, mais sutis, em função da necessidade de evolução espiritual da criatura. O apóstolo Paulo disse isso com relação aos hebreus da sua época, que representavam esses povos mais maduros ali, porque era rico de tradição cultural e espiritual das profecias e das grandes riquezas espirituais que vinha a Israel, em detrimento do resto do mundo politeísta, ainda não tanto abastecido por essa bagagem espiritual. O apóstolo Paulo costumava dizer que para as crianças, os bebês, os meninos, é necessário dar leite, mas para o adulto, o alimento sólido. Isso significa dizer, o alimento aqui numa metáfora do símbolo espiritual. A verdade é que esses conselhos espirituais, ao longo dos tempos, têm se tornado cada vez mais sutis. E a doutrina espírita atesta isso quando vem dizer que os espíritos interferem em nossas vidas muito mais do que nós imaginamos. É a questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando os espíritos dizem a Kardec que a influência é de tal forma a ponto de os espíritos serem muitas vezes quem nos conduzem, que dirigem as criaturas humanas. Então, amigos, a doutrina espírita vem dizer que esses conselhos espirituais, entre aspas, acontecem mais frequentemente de maneira sutil. É uma intuição, é uma inspiração. Kardec chega a dizer muitas vezes aquilo que a gente chama de a voz da consciência, que veio à tona, que muitas vezes diante de um dilema veio aquela voz da consciência, a gente não parou, e depois que errou, depois que escolheu a opção menos adequada, a opção mais problemática, se deu conta, não, eu não errei sozinho. Quando eu estava me equivocando, quando eu estava vivendo a experiência, vieram várias ideias, inclusive a voz da minha consciência. E essa voz da consciência, diz Allan Kardec, às vezes é um espírito mentor, é um espírito guia, é um amigo espiritual que tentou acessar o nosso pensamento e nem sempre foi acolhido totalmente. Porque os espíritos interferem em nossas vidas muito mais do que nos imaginamos, mas não determinam a nossa vida. Eles interferem da mesma forma que a gente pode pedir um conselho para alguém e as pessoas dão um conselho.
Mas esse conselho não vai determinar a minha escolha. Eu sou livre para aceitar ou não os conselhos. Nós recebemos diversos conselhos espirituais. Portanto, na palavra conselho aqui de Allan Kardec, tem a ver muito mais com inspiração mental, inspiração espiritual, inspiração mediúnica. É essa a ideia, é esse o propósito, é esse o objetivo, é essa a ideia por detrás dessa questão que está aqui colocada de maneira especial pelo mundo espiritual, particularmente pelo texto que a gente leu de Allan Kardec. Então, os conselhos espirituais comumente são sutis, podem em algum momento serem de maneira mais ostensiva, mediúnica, mas via de regra os espíritos não fazem isso, diz Allan Kardec, porque eles não querem violentar o nosso livre-arbítrio, eles querem nos deixar livres para agir. Se os espíritos ficassem o tempo todo nos atravessando, interferindo de maneira assim chocante, eles iriam atrapalhar o nosso livre-arbítrio. E o que é pior, candidataria a gente à ignorância, porque o espírito humano ele aprende com as escolhas que ele faz, com a reflexão que ele faz em cima das escolhas que ele toma, mesmo com o erro. Na obra Libertação tem um momento lá que os bons espíritos olham para André Luiz e respondem a ele diante de uma pessoa que estava se equivocando e que estava se perturbando espiritualmente. André Luiz fica chocado com aquilo, achando que deveria interferir, e os espíritos, não, a gente tem interferido, eu tenho ajudado, mas essa pessoa tem escolhido isso. Já que ela escolheu isso, a gente tem que deixar ela viver a experiência, respeitar a experiência dela, porque ela vai aprender com o erro. Depois de algum tempo se saturando no erro, se equivocando e recolhendo as consequências do erro dela, ela vai despertar a consciência e vai verificar o tempo perdido. Até lá, quanto mais a gente interfere, menos vai ser produtivo. Porque a pessoa acredita, ela não concorda com a ajuda. É que nem alguém que não quer ser ajudado e você fica ajudando. A pessoa vai dizer, quem foi que ele chamou? Eu não quero sua ajuda. Até porque eu não acho que preciso de ajuda. Não existe isso aqui nesse mundo? Existe também no mundo espiritual. Então, é natural que os conselhos não podem ser assim tão contundentes. Via de regra, há exceções. E as exceções confirmam a regra, e há exceções obedecem a critérios muito particulares, alguns dos quais nos escapam completamente. Por que aquele critério? Por que aquela manifestação tão ostensível? Não sei. Às vezes a gente não sabe as motivações por detrás. Por que Jesus apareceu a Saulo na estrada de Damasco, e ele caiu do cavalo e ficou, depois de tudo que Saulo fez, depois de todos os recados da vida, e ainda assim Jesus aparece a ele na estrada de Damasco e sensibiliza a sua alma. Por que aquela aparição de modo tão contundente? Emmanuel vai dizer que, via de regra, o Cristo aparece em nossa estrada de Damasco de maneira de mil modos, né? Mas no caso de Saulo foi de maneira contundente. Por quê? Não sei, mas há algum motivo para que o mundo espiritual quebre essa regra de vez em quando. Há algum motivo. Maturidade do sujeito, condição do sujeito assimilar, talvez, não sei. Necessidades de cada um, mérito espiritual, não sei, não sei. Pode ser, pode ser. Tem vários elementos aí que nos escapam nesse sentido, mas a regra, genericamente falando, é o mundo espiritual interferir em nossas vidas de maneira sutil. E Kardec vai dizer, isso nos deixa livre para receber os conselhos do mundo espiritual superior, receber os conselhos do mundo espiritual atrasado e ignorante e escolher qual é o conselho que eu vou valorizar, qual é o conselho que eu vou acolher e vou executar na minha vida, no meu comportamento. E esse conselho que eu executo, isso que eu valorizo, faz com que eu reforce, reafirme e fortaleça o meu vínculo com uma ou com outra faixa de nível espiritual. Então, mas o objetivo é a autonomia do sujeito, e às vezes ele se saturando no erro, ele futuramente a longo prazo ele se eleva. Porque se os espíritos ficassem o tempo todo interferindo na gente, impedindo da gente até escolher, fazer as escolhas e aprender com as escolhas, isso não é sinônimo de elevação espiritual. É sinônimo de impedimento de amadurecimento. A evolução espiritual não é a evolução espiritual onde eu estou toda hora protegido pelos espíritos de cair. Não, a evolução espiritual é o espírito avançar de tal forma que ele fica autônomo e ele se torna de tal forma autônomo que ele próprio não cai por recursos próprios.
né? Ele se torna o seu próprio guia espiritual. E os seus guias apenas potencializam aquilo que ele é em relação a ele mesmo, guia de si mesmo. Né? Porque a gente não vai achar que o mundo espiritual vai tratar a gente como babá, impedindo a gente de cair, de se equivocar, de viver experiência. Não! Mas é claro que o mundo espiritual está sempre à nossa disposição, em dilemas os mais variados, para a gente atuar no bem, para a gente fazer as escolhas mais acertadas que vão fazer a gente evoluir, crescer também. E o que é melhor, vão fazer a gente amadurecer mais rápido do que nas escolhas onde a gente acaba se equivocando e atrasando o nosso progresso. Porque é claro que a gente aprende com o erro, mas é claro que a gente aprende muito mais corrigindo o erro e, sobretudo, fazendo o acerto, escolhendo o acerto. É claro? Então, é natural que o objetivo é a autonomia do encarnado. Senão o mundo espiritual vai ficar o tempo todo e candidatando o sujeito à ignorância, candidatando o sujeito a não saber resolver problemas quando os problemas... Se os guias impedissem a gente de viver problemas, só se materializando na nossa frente toda hora que a gente fosse errar... Eu me lembro que Luciano dos Anjos certa vez disse uma situação polêmica e até difícil no movimento espírita, e a situação saiu das proporções da própria FEB, Federação Espírita Brasileira, e chegou no nível, numa situação em que houve uma reunião na FEB, Luciano dos Anjos, Chico Xavier, o próprio Valdo Vieira, que compartilhava da tarefa de Chico na época, e outras pessoas, entraram em prece quando viram a situação, a repercussão que havia na época, uma situação do movimento espírita. Chico começou a ficar sensibilizado, chorou, começou a chorar. E Emmanuel apareceu e ele dizia: meu irmão, e agora? E Emmanuel disse: agora não tem jeito. Emmanuel nunca impediu Chico de fazer as escolhas dele, de se aproximar das pessoas, escolher as amizades, as relações dele e aprender com esses vínculos, essas relações. Nunca se intrometeu nessa vida particular, porque senão não seria guia. O guia não fica se intrometendo na vida. Hermínio de Miranda vai dizer, na obra Diálogo com as Sombras, que muitas vezes, quando ele tinha algum dilema que era do encarnado, ele perguntava ao mundo espiritual, o mundo espiritual não respondia. Chegava a dizer: isso daí é da ordem de vocês. Por exemplo, Hermínio chama atenção, Hermínio de Miranda, chama atenção na obra Diálogo com as Sombras, de uma situação onde ele estava na dúvida se admitia ou não admitia determinada pessoa para a sua sessão mediúnica. Se a pessoa já tinha um perfil adequado para a sessão ou não. E como ele estava com muita dúvida, ele perguntou ao mundo espiritual. E o mundo espiritual respondeu: esse é um dilema de vocês. Nós, como guias espirituais, não podemos resolver por vocês. Porque se a gente resolver, vocês vão colocar a responsabilidade na gente. Especialmente se não der certo. Se o sujeito não se adequar, se o sujeito optar por escolhas negativas na reunião mediúnica. Então, não se pode atribuir a responsabilidade. Agora, o Hermínio, como dirigente da sessão, poderia ser influenciado sutilmente? Poderia, por inspiração. Mas aí é diferente, porque por inspiração ele capta, mas ele não tem a certeza de que se trata de algo do mundo espiritual ou dele, embora ele foi inspirado. Não tem a certeza, aspas, de maneira geral, não tem a convicção absoluta. E é bom que não tenha. Kardec vai dizer: essa falta de concretude das inspirações que a gente recebe, e a gente é bombardeado o tempo todo por vários pensamentos que faz com que a gente não saiba o que é nosso e o que é dos espíritos. E Kardec diz: isso daí é bom, porque isso é um limite das nossas percepções que as leis da natureza impuseram para que a gente pudesse ter livre-arbítrio. Já pensou se a gente soubesse a cada segundo aqueles trilhões de pensamentos que passaram pela nossa cabeça, o que é do mundo espiritual, do que é nosso? Além de a gente enlouquecer, a gente não teria livre-arbítrio. Porque a gente vai ficar: não, isso daqui é do guia, então eu vou fazer. Isso daqui não é do guia, é do obsessor, então eu não vou fazer isso, mas eu vou fazer aquilo. Não teria mérito próprio de escolher, de analisar o pensamento e dizer: não, esse é um pensamento bom. Se é bom, veio do bem. Esse é um pensamento ruim, esse não pode ser bom. Isso cabe ao encarnado e diz respeito à sua evolução, isso está associado à sua evolução espiritual. Por isso, tem a ver com a aquisição de autonomia. Agora, é claro que se a espiritualidade superior não interfere, não violenta o nosso livre-arbítrio e as leis de Deus estabelecer um limite esse para que a gente não enlouqueça, da mesma forma que estabelecer um limite para o mundo microscópico, já pensou a gente ficar vendo toda hora bactéria, vírus, e agora quem
em período de pandemia, já pensou a gente ficar vendo o Covid em todo lugar, o mundo microscópico, as bactérias, inclusive em cima de nós, no nosso corpo, na roupa, na carne, no corpo alheio, nas pessoas, a gente ia enlouquecer. Da mesma forma que a gente tem uma percepção para o macro e para o micro um pouco limitada, a gente tem também percepções mediúnicas que não são absolutas, porque se fossem absolutas, todas as pessoas iriam enlouquecer e não teriam condição. Para além disso, é necessário dizer que a espiritualidade, limitando a gente dessa forma, além do livre-arbítrio que a gente falou, etc., nos convida também nos protege, nos dá um limite também para a espiritualidade inferior. A gente não fica só tendo assim um limite de percepção das influências espirituais superiores, mas da inferior também, para nos proteger. Porque também seria enlouquecedor se a gente visse toda hora os espíritos nefastos, os espíritos perturbados e as suas influências. Então isso é mesmo ao médio ostensivo, o médio ostensivo tem um limite. Ele não vê toda hora e a todo momento e tudo, né? Há níveis de percepção nesse sentido. Mas se isso ocorre em nosso nível evolutivo de consciência, de espiritualidade, de amadurecimento, isso não ocorre com os espíritos mais avançados. O que significa dizer que à medida que a criatura evolui, progride moral, intelectualmente, portanto, o seu corpo também vai se tornando mais sutil ao longo das encarnações, como é o caso dos planetas mais evoluídos, segundo informação espiritual. A gente não consegue confirmar isso cientificamente, mas segundo o dado dos espíritos que relatam as condições de vida de outros planos, corpos mais sutis, portanto, uma relação mais fluida e mais constante, mais incessante com o mundo espiritual. É lógico e coerente imaginar, deduzir que nós, com o tempo e com o nosso amadurecimento, estaríamos mais aptos para perceber, para apreciar e para sentir as influências espirituais sutis e os bons conselhos dos espíritos, como se aproximando dos bons espíritos. Quanto mais a gente se eleva, mais a gente sente o ar puro, o oxigênio puro, entre aspas, ou seja, as vibrações mais sutis, e aí a gente começa a se familiarizar com aquilo e começa a sentir, ter mais pistas do mundo espiritual perto de nós. Né? A semelhança de um médium ostensivo que, quando ele é sincero, é educado, está comprometido com a sua moralização, ele sabe quando uma entidade perturbadora se aproxima dele pela sensação desconfortável e desagradável que passa, porque por mais que a entidade esteja querendo fingir e se disfarçar, não dá para fingir a irradiação que ela emite. Se conhece a árvore pelos frutos. Da mesma forma, um espírito bom, quando se aproxima do médium, ele, se estiver bem, ele sente que é um espírito bom pela vibração que o espírito emite. Então, da mesma forma que acontece isso, no futuro, essa sensação vai ser mais apurada, e não apenas para os médiuns, mas para todo mundo. O que vai fazer com que a gente tenha uma sensação e uma conexão maior. E para isso, a gente já pode começar a fazer isso, fazendo silêncio interior. O silêncio interior ajuda a limpar os canais psíquicos, ajuda a gente a conectar melhor com o mundo espiritual, a reflexão, o mergulho para dentro, faz a gente se compreender melhor, faz a gente se aproximar da vida espiritual e faz a gente sentir de uma maneira sutil a influência do mundo espiritual superior sobre nós. Os espíritos bons atuando sobre nós. Os amigos espirituais se aproximando e nos envolvendo. Então essa é a proposta da doutrina espírita. E nesse silêncio interior, a prece é um dos grandes mecanismos de elevação. A prece não resolve o problema da elevação. Nós falamos isso em capítulos passados. A prece não resolve o problema da elevação, mas ajuda muito a caminhar para ela. Né? Porque a prece em si mesmo não te eleva para você ficar lá constantemente, mas te ajuda a exercitar essas idas até o momento que você consegue, de maneira permanente, ficar nesse nível mais alto. Né? Então a prece tem esses objetivos, tem esse recurso de me acionar com o mundo espiritual superior e me abrir, me possibilitar a abertura psíquica para que eu possa receber e para que possa ter ressonância em mim os conselhos espirituais, conselhos esses que eu vou ter que colocar na prática. Porque nada adianta eu receber os conselhos do mundo espiritual, eu ser envolvido e ser inspirado e preferir
outro tipo de vida, outro tipo de escolha, outro tipo de estilo de vida. Então de nada adianta essa sintonia, porque essa sintonia se quebrará se eu não mantiver essa sintonia com a prática. Se eu não mantiver com o esforço que eu tenho para me melhorar, para eu concretizar isso na prática, essa sintonia se quebra facilmente, de maneira muito rápida, de forma bastante abrupta, porque eu não vou me manter apenas mentalmente. Essa sintonia se quebra por falta de substância, por falta de terreno fértil, por falta de base que possa manter essa sintonia. E a base está na prática, na vivência, e é por essa razão que quase sempre a gente ainda não capta e não discerne ainda os bons conselhos espirituais, porque a gente ainda não consegue viver na prática a moral espírita, a moral cristã, a moral espiritual elevada. Quando a gente começar a se espiritualizar mais e praticar e viver na prática, esses canais psíquicos vão ficar mais claros e a prece vai acionar aquilo que há de melhor em nós e, portanto, vai propiciar essa abertura psíquica para que eu possa absorver de um conteúdo ainda maior, mais integral do mundo espiritual, a fim de eu conseguir viver aquilo. Viver aquilo. Conselho nenhum torna ninguém melhor. Mas um conselho bom, às vezes, é bastante útil, caso a alma esteja emocionalmente aberta para recebê-lo e praticá-lo. Allan Kardec recebeu conselhos dos espíritos. Em obras póstumas tem vários diálogos emocionantes dele com o espírito de verdade, a ponto de, em alguns momentos, o espírito de verdade conseguir ajudá-lo a redirecionar-se e até a optar pelas escolhas melhor, mas é porque ele era afinado com o espírito de verdade e estava disposto a, inclusive, pagar o preço dessa sintonia e dessa conexão com o mundo espiritual superior. Há um caso muito conhecido nem tanto, mas um caso que é retratado numa obra mediúnica de Chico, que fala de Batuíra, esse grande espírita de São Paulo, que certa vez recebeu na sua casa um senhor que tinha posses materiais, era um homem muito próspero, muito rico, mas que era vítima de uma obsessão cruel. De vez em quando tinha mal-estar, tinha surtos, como se o obsessor tivesse realmente tomado posse do corpo dele, e ele entrava em surtos, em gritos, e ele vinha melhorando, esse sujeito, vinha melhorando, as crises amenizaram, né? Mas de vez em quando ainda tinha algum mal-estar. E ele foi a Batuíra era muito famoso pela pregação espírita, etc., foi a Batuíra então o orientou, conversou com ele, e ele disse: olha, Batuíra, eu melhorei bastante, eu estou lendo o Evangelho todos os dias, estou tentando me exercitar a reflexão do texto do Evangelho, tenho frequentado o centro, tenho tomado passe, mas ainda não estou radicalmente curado. Não é por completo que eu estou curado, não é por completo, eu ainda não sei qual é a causa dessa obsessão, por isso que eu vim aqui, para que eles tomaram café juntos, para que você possa me ajudar a entender qual é o móvel, o que está por detrás, qual é o gatilho que ainda se mantém esse processo obsessivo. E Batuíra, que era um homem muito sábio, mas ao mesmo tempo também inspirado pelas forças espirituais, vai dizer: peraí, pegou o Evangelho e disse: olha, eu vou abrir uma leitura, vou ler e depois eu vou fazer uma oração, você me acompanha na oração, eu vou lhe aplicar alguns passos. E aí, Batuíra leu um texto do Evangelho. Quando o texto do Evangelho acabou, ele pediu para o homem fechar os olhos e se concentrar. Ele começou a aplicar passe no homem e começou a orar: meu Senhor Jesus Cristo. E o homem repetia: meu Senhor Jesus Cristo, prometo, Senhor, me abrir agora para uma vida melhor, uma vida renovada. Prometo, Senhor, me abrir para uma vida renovada, uma vida melhor, uma vida transformada. Prometo, Senhor, me comprometer a ser mais paciente, a ser mais humilde. Prometo, Senhor, a me comprometer, ser mais paciente, ser mais humilde. Prometo, Senhor, me espiritualizar, me habituando à prece constante para sintonizar com os teus mensageiros. Prometo, Senhor, me espiritualizar, habituando-me à prática da prece constante para sintonizar com os teus mensageiros. E foi falando algumas frases, até que em determinado momento, Batuíra disse: prometo, Senhor, abrir as mãos e doar mais dinheiro aos pobres, oferecer recursos aos necessitados, doar na filantropia alguns recursos das minhas moedas para atender às necessidades do outro. O silêncio. E Batuíra: prometo, Senhor, dar alguma coisa de recurso material aos pobres. O silêncio. Batuíra insistiu: prometo, Senhor, dar algum recurso material aos pobres. Daqui a pouco o homem teve um surto e piorou.
da obsessão. Hilário Silva, na obra A Vida Escreve, psicografia de Chico Xavier e de Valdo Vieira, que na época trabalhava com Chico, escreveu essa mensagem e vai dizer: foi ali que Batuíra percebeu a causa da obsessão daquele homem. Então, nós temos, portanto, essas problemáticas. Chico Xavier, certa vez, estava passando por muitos problemas pessoais. E ninguém pense que o fato de ele ser um médium extraordinário, talvez o maior médium que o século XX viu, e certamente será o maior médium do século XXI, Chico Xavier, certa vez passando por problemas muito sérios, que os espíritos muitas vezes não interferiam. Só para lembrar, Chico era muito doente, tinha vários problemas de saúde. Dr. Bezerra de Menezes se incorporava através dele, curou muita gente através dele. Muita gente foi curada, seja por cura mediúnica, seja por receituário homeopático, através de Chico. Mas o próprio Chico não teve nenhuma cura mediúnica por intermédio de Bezerra de Menezes. Veja o desafio do médium. Não há privilégio nesse sentido, né? E aí, Chico estava muito mal. E aí Emmanuel apareceu e disse: o que é que foi? E aí ele contou a situação, dizendo: o senhor deve saber isso e aquilo. Emmanuel sorriu e disse: Chico, quando o céu começa a dar alguns sinais de que vai chover, alguém chega e lhe dá um guarda-chuva, lhe dá uma capa, lhe dá uma roupa de frio, lhe dá uma bota, lhe dá um chapéu. E aí foi dizendo as roupas de chuva, né? O que é que essa pessoa que lhe deu tantos esses presentes, todas essas coisas, o que é que essa pessoa quer dizer para você? Chico disse: ué, que vai chover. Ele disse: pois é isso que eu tenho lhe dado nos últimos anos. Ao longo dos últimos anos eu tenho lhe dado guarda-chuva, tenho lhe dado capa de chuva, tenho lhe dado chapéu, tenho lhe dado bota, roupa impermeável. Sabe o que eu estava dizendo, Chico? Que ia chover e agora está chovendo. Abra o guarda-chuva, use a roupa de chuva, coloque o chapéu, vista a bota de chuva, a roupa impermeável. E Chico disse: meu irmão, não estou entendendo. Guarda-chuva, roupa impermeável, aonde estão eles? Emmanuel sorriu e disse: pão nosso, fonte viva, vinha de luz, caminho, verdade e vida. E começou a citar os livros que ele psicografou. Eu estava dizendo para você que iria chover. Agora abra o guarda-chuva e vá se proteger da chuva. Olha só que conselho do mundo espiritual. Divaldo Franco teve algo muito semelhante. Um problema que ele passou, alguns desafios e alguns sofrimentos que ele passou. Joana apareceu e ele chorando, coisa que Divaldo quase nunca faz. Ele diz isso em O Semeador de Estrelas, que ele não tem o temperamento de chorar, ele chora por dentro. Mas ele não é de muito chorar. Mas naquele momento estava muito difícil, ele chorando. A benfeitora apareceu e disse: o que é que está acontecendo? E ele contou a situação e disse: a senhora está vendo isso tudo, a senhora está acompanhando esse tempo todo esse problema e a senhora não dá uma mensagem para mim, não me dá um conselho particular. Joana sorriu e disse: como não? Eu tenho escrito tanto para você, meu filho. Eu tenho lhe dado tanto conselho. Mas como? Pegue aí o nosso livro. O primeiro livro nosso, livro Messe de Amor. Ele pegou, abriu e disse: leia aí uma mensagem. Leia aí qualquer uma das mensagens. Quando ele leu, ele escreve, sempre Joana escreveu e escrevia já desde o começo, sempre em segunda pessoa do singular. Tu deves, fazes isso, oras mais, servem do bem, amas, tu deves fazer isso, tu. Joana diz: meu filho, sabe quem é tu? É tu. O meu compromisso é contigo. Eu sempre escrevi isso tudo para você. As mensagens sempre foram para você. Você elaborou e publicou para as pessoas porque achou que poderia ter algum valor para os outros. Você publicou para os outros porque você quer. Você quis oferecer esse conteúdo para as outras pessoas por opção. Mas o meu compromisso é contigo. E lembre-se que Allan Kardec disse que o médium deve tomar primeiro para si as comunicações que recebe do que para os outros. Essa é a mensagem de conselhos espirituais do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo que estamos estudando do dia de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.